link e aí fica direitinho para você. Amanhã tem um evento do... Não sei se vocês viram, né? Eu até botei o link. É um evento da Findes, em comemoração aos 3 anos daquele trabalho de arbitragem que eles fazem por lá. Né? Se vocês quiserem assistir, fazem tudo online, tudo de graça. Bem tranquilo, é um evento de uma noite só. Parece bem legal. Né? Tem, inclusive, o ministro Vilas Boas, Vilas Boas é área militar. Então, vamos dar continuidade, portanto, à matéria. Na aula passada, eu falei para vocês daqueles casos, daquelas ações, né? Começamos a falar das ações especificamente linkadas com a administração. Né? A primeira dessas ações é a ação de exibir contas, que tem uma previsão no Código de Processo Civil e que facilita bastante a nossa vida por conta disso. Então, a gente tem aí uma ação específica, que é a ação de exibir contas, e a segunda ação que vai aparecer para a gente aqui é exatamente a ação de intervenção judicial na sociedade. Essa ação aqui é curiosa, essa ação aqui de intervenção, ela é curiosa por conta de alguns fatos que a gente sempre pensa. Um tempo atrás, eu participei de um evento do Comped, foi no ano 2012. Esse evento foi lá em Niterói. E aí esse evento, ele tinha ali uma abordagem que foi feita em cima de várias temáticas de direito empresarial, né? Era o evento do Comped, então você tinha todas as áreas do direito e tinha lá uma específica para empresarial. E aí uma das discussões, curiosamente, é uma discussão vindo da UERJ, era exatamente em cima de um tema que envolvia intervenção. A proposta da pessoa é que seria possível promover uma intervenção judicial em pessoas jurídicas, em sociedade, por exemplo, ou na empresa, ou seja, naquilo que é exercido em razão do descumprimento da chamada função social. Né? A gente, desde o início do semestre, a gente fala, olha, cuidado com essa história de função social, porque função social, para empresário, significa o fato de ele meter a mão no bolso. Então, essa abordagem foi feita que virou livro e, assim, por uma dessas coisas, né, que você passa, vou na livraria do shopping. Eu passando a mão, assim, para ver os títulos que estavam à disposição, eis que eu encontro o livro daquela dissertação, daquela tese, lá da UERJ, em forma de livro. Assim, eu encontrei a tese em forma de livro. Aí eu fui olhar para ver e realmente o cara falava mais ou menos daquilo. E a proposta em si não é a proposta correta, pelo menos no primeiro momento, porque toda proposta de intervenção do Estado na economia é uma proposta duvidosa. Uma proposta de intervenção do Estado na empresa específica, ela beira o fascismo, né? Porque, historicamente, aquilo que eu expliquei para vocês, o fascismo, ele atuava interpretando a empresa como algo que servia ao Estado. Então, eu não posso intervir na empresa para essa finalidade, pelo meu bel prazer. Né? A gente tem o fascismo, mas tem o comunismo também, é parecido com isso. Né? Você tem alguns ramos ideológicos políticos aí que seguem essa mesma linha. E tudo aquilo que tem esse pensamento governamental que interfere na atividade empresarial, ele normalmente interfere na própria lógica do mercado. Porque se ele atua em cima do empresário, aquilo provoca um efeito dominó. Ele ataca aquele empresário específico agora, e depois aquilo vai virar uma bola de neve de ataques consecutivos. Acho que eu comentei com vocês, por exemplo, aquela teoria do adimplemento substancial do direito civil, né, que ninguém sabe se é do direito civil mesmo, se é do direito consumidor, fica aquela coisa, né? Vocês podem observar
aqueles autores de direito civil que escrevem direito do consumidor. Né? Quando vocês olharem esses autores, às vezes você pode ficar com um pezinho atrás, porque esses caras, normalmente, eles têm um pensamento mais consumerista do que civil. Eles não conseguem enxergar exatamente o direito civil como um direito estanque, um direito separado. Eles vão olhar para o direito civil como uma grande pecinha, uma pequena pecinha ali de um contexto jurídico de direito privado que aborda efetivamente ali uma força maior que é a do direito consumidor. Então, eles tentam fazer uma consumerização do direito privado e quem sofre com isso são aqueles que acreditam que o mercado pode se desenvolver. Nós temos um mercado no Brasil que, lógico, que movimenta bilhões. Se você pegar a Bolsa de Valores, a gente movimenta bilhões na Bolsa de Valores. Só que o mercado brasileiro, comparado com o mercado americano, é ridículo. A gente não tem a importância, se você analisar a caderneta de poupança do americano, todo mundo sabe, não é poupança, não existe poupança nos Estados Unidos. Né? E aí você começa a observar, nossa, impostos mais baixos. Essa semana saiu uma notícia de que o Biden, que é o atual presidente americano, falou assim que ia aumentar os impostos para poder fazer custeios de determinados programas que ele pretende implantar nos Estados Unidos. Se esse cara aumentar os impostos nos Estados Unidos para fazer custeio de qualquer coisa, o americano vai botar ele para fora de lá. Porque não se aceita, né? É um regime que não tem. Engraçado que hoje eu estava até conversando com o professor Janotti de Direito do Trabalho, né? Exatamente sobre essa questão, né? É interessante como nos Estados Unidos a gente tem universidade privada, as universidades são privadas, e na Europa todas as universidades são públicas. E no Brasil é uma extrema miscigenação cultural, de pensamento, de tudo. Né? A gente observa que a gente consegue ter os dois. A gente consegue ter a faculdade privada, a gente tem a faculdade privada e a gente tem a faculdade pública. Então, a gente normalmente busca esses elementos mistos e não sabe muito para onde vai, né? Um europeu que chega no Brasil, por exemplo, que vai estudar processo civil, ele fica louco. O americano chega o inglês chega no Brasil, fica louco, porque, poxa, como assim vocês têm precedentes estabelecidos pelo ordenamento positivado? Vou perguntar para o cara assim, você bebeu antes de fazer essa lei? Como é que foi isso? Então, a gente tem uma falta, às vezes, de uma identidade para a criação dessas coisas, que acaba se refletindo muito, às vezes, na aplicação da lei material em elementos processuais. Note como a intervenção na empresa ela é muito drástica. Quem não tem aquela frase que ninguém gosta de falar, você sabe com quem você está falando, né? Uma coisa bem agressiva. Essa frase, invariavelmente, acaba sendo aplicada ao juiz, ou contra o juiz. Porque quem é o juiz para saber o que é melhor para a empresa? Isso é muito relativo. A única forma, o único mecanismo que nós temos para poder saber se uma empresa não cumpre efetivamente a função social é uma coisa chamada quebra, falência. A falência é o expoente máximo da quebra da função social. Quando você tem a falência do sujeito secretário, é porque efetivamente ele deixou de cumprir os pilares da teoria da empresa. A gente, no artigo 966 do Código Civil, que tem um erro grosseiro lá, a meu ver, né? O Brasil, ele separa, de novo, o Brasil, ele separa, e é uma coisa muito doida isso, porque a gente utiliza, no Código Civil nosso, um conceito de empresa italiano. E no direito falimentar nosso, nós utilizamos o direito de empresa americano. Então, nós tivemos inspiração do direito americano para falência, tivemos inspiração do direito italiano para parte material do direito civil. Isso é muito doido. E se você analisar direitinho, você pode, inclusive, conflitar, né, ali, o artigo 966 do Código Civil com o artigo 47 da Lei 11.101. Quando você não entender direito empresarial, só que, poxa, mas eu não estou entendendo
o que esse cara está falando com a empresa. Ora, empresa, atividade econômica. Vai lá para o artigo 47. O artigo 47, ele mostra algo que não está exatamente especificada, nem nos 4 lados, lá nas quatro versões de empresa que a gente estudou logo no início, né, do Askin. A gente não tem o artigo 47 naquele formato muito incipiente ainda, muito matéria-prima, né, muito... O artigo 47, ele é de uma riqueza, porque ele vai trabalhar todos os elementos da empresa de uma forma mais clara. Ele fala que, para ter uma recuperação judicial, ele nem está falando de falência, falando de recuperação, para ter uma recuperação judicial, você necessita proteger a empresa, né, como fonte produtora, como base de empregos, como respeitadora de credores. E aí, lógico, falta alguma coisa nisso aí? Falta. Porque você, para ter a recuperação, por exemplo, era necessário você estabelecer alguns pontos que não estão na lei, que dizem respeito à função social, à dita função social, que é o respeito ao meio ambiente, o respeito a consumidores, a respeito a regras tributárias. Então, a gente, quando fala do respeito ao trabalho, é muito falada em recuperação de empresa, é você não praticar crimes contra a ordem, né, trabalhista. A gente pega a ordem trabalhista, o contexto trabalhista, né, de pagar as obrigações trabalhistas em dia, pagar o FGTS em dia. Não. Tanto é que quando você vai pegar um empréstimo bancário, a primeira coisa, você quer fazer um refis, a primeira coisa que está lá contido em qualquer edital de refis, lá da Receita Federal. Ter pagamento do FGTS em dia. Você pode dever qualquer coisa, só não deve FGTS. Então, você não consegue fazer parcelamento de dívida. Então, note como todo o conceito de empresa, quando fala desse assunto, engloba uma série de questões que você, na maioria das vezes, só vai conseguir enxergar o descumprimento quando o sujeito falhe, quando tem a falência decretada. Porque na falência, você reconheceu que ali não há respeito ao direito do credor, não há respeito a regras trabalhistas, não há respeito à fonte produtora, ou aquela fonte produtora não consegue se desvencilhar das obrigações básicas que ela tem para poder sobreviver. A gente vai ter se não me engano, acho que tem uma aulinha nossa que está programada para falar de recuperação judicial, né, porque historicamente uma demanda, se não me engano, de vocês terem falência, mas não terem recuperação. Então, tem uma aulinha específica que a gente fala de recuperação, que é a última, eu sempre deixo para o final, para a gente trabalhar esse assunto. Mas, então, quando eu falo da intervenção na empresa, olha que coisa interessante. A intervenção, essa palavra em si, ela já é muito drástica, e toda vez que eu tenho qualquer decisão judicial interferindo, por exemplo, na Assembleia de Credores, nós já temos uma espécie de intervenção. Aliás, uma intervenção que demora. Eu falei para vocês na última aula que isso acontece. Nós temos uma demora do judiciário em julgar questões empresariais. Isso é muito danoso, porque você precisa ter um julgamento rápido em cima daquilo ali. E por isso a importância da arbitragem na solução dessas questões, que é muito mais rápido. Né? Mas, quando, por exemplo, aconteceu o caso lá de Brumadinho, né, o caso de Mariana, esses assuntos da intervenção começaram, em alguns pontos, bem isolados, algumas pessoas bem isoladas, começaram a questionar: poxa, mas não seria o caso, então, de uma intervenção na Vale do Rio Doce? Recentemente, a questão da Petrobras, não seria o caso, então, de uma intervenção? Assim? E tem diferenças grandes em relação da Petrobras para a Vale. A Vale exerce uma empresa, ela exerce uma empresa rentável, mas que para ser rentável,
às vezes ela tem que jogar um pouco sujo, ela tem que atuar, e por isso nós tivemos 2 rompimentos de barragem. A Vale, a gente sabe, a gente está aqui em Vitória, eu falo em Vitória, eu saio de Aracruz, vim para a Serra, eu digo que em Vitória, tá ótimo. Mas a gente que está aqui na grande Vitória, mais exato, especialmente vocês que estão em Vitória, efetivamente tem ali, né, na respiração de vocês, um prejuízo muito grande, né, que é exatamente aquela discussão. O pó preto que vem do minério. Ora, aquilo traz mais benefício ou malefício? Para quem mora ali tem que respirar aquele pó preto, aquilo não presta para nada. Se você pensar na economia do Estado, em termos de arrecadação de impostos, em termos de empregos, pergunta para um funcionário da Vale se ele quer que a Vale acabe. Né? Então, são questões muito delicadas quando a gente fala de qualquer intervenção na empresa. Quando a gente fala, por outro lado, de intervenção na sociedade, de novo, a intervenção judicial ela acontece na sociedade de várias maneiras. Mas a ação específica de intervenção na sociedade, né, obviamente, se volta para a administração dela, e graças a isso a gente acaba atingindo o coração daquilo que está sendo realizado. Ou seja, nem o coração, na verdade, a cabeça daquilo que está sendo realizado, porque é onde você vai raciocinar os caminhos que aquela atividade vai ter. Então, ao estudarmos a questão da intervenção da empresa, da intervenção na sociedade, eu não posso confundir isso aqui com intervenção em empresa. Primeiro ponto que você já tem que ter isso claro na cabeça de vocês. Porque se eu falar em intervenção na empresa, ao invés de falar em intervenção na sociedade, eu teria que fazer um raciocínio em cima daquilo que a sociedade faz e não em cima daquilo que ela é. Quando eu falo de intervenção judicial na sociedade, eu vou atacar a estrutura societária, em especial a questão administrativa. Naqueles casos... Eita, demais. Naqueles casos, eu disse para vocês que era necessário fazer uma exibição de conta, por exemplo, fica nítido que o sujeito, ele tem que exibir as contas porque ele já não presta a administração de forma correta. A intervenção, ela é um pouco ligada a essa mesma noção, a essa mesma ideia. E aí, a gente vai promover isso para a proteção da estrutura societária como um todo. Lembrando que intervenção, exibição de contas e, na sequência, a dissolução são meio que faces da mesma moeda. A gente vai atacar essa administração porque, na verdade, a gente quer tirar alguém de uma posição que lá está. A exibição de contas expressa aquilo que está na sociedade. A intervenção retira o administrador do caminho, retira o administrador da posição de administrador, né? E aí depois a dissolução vai ter a funcionalidade dela também. Mas essa ação específica da intervenção, ela se volta com um ataque a essa lógica da administração específica para proteger a administração, para proteger os caminhos que a sociedade vai ter como um todo. Eu trouxe aqui até alguns paradigmas, né? A gente tem a intervenção extrajudicial do Banco Central, que é feita em bancos, em instituições financeiras, com o objetivo, claro, de evitar a falência, uma lei 6.024 de 1994. A gente tem também, algo no Código Civil, nem coloquei aqui, mas no Código Civil, a gente tem ali um elemento chamado gestão de negócios. A gestão de negócios do Código Civil, ela se aproxima muito aqui, porque qual vai ser a função do sujeito, qual vai ser o resultado prático de você intervir na gestão de uma sociedade? O resultado prático dessa ação específica de intervenção,
é você retirar o cara da administração, mas é lógico, você não pode deixar a sociedade sem ter um administrador. Então, o objetivo da ação é retirar aquele sujeito da administração da sociedade e colocar um outro. Esse outro vai assumir a função de gestor de maneira fiduciária. Então, ele vai ocupar o papel de administrador de maneira provisória, o que leva um pouco àquela mesma noção de gestão de negócios que tem lá no Código Civil. Então, alguns outros casos aqui que envolvem intervenção, nós temos intervenção judicial em sociedade empresária na lei de concorrência, já tem previsão disso lá. Administração provisória da sociedade empresária em recuperação judicial, também já temos isso legislado. Então, não é um instituto assim completamente alheio. O que é diferente aqui, é exatamente a possibilidade dessa intervenção feita para a proteção do empreendimento sociedade como um todo. A gente observa a intervenção aparecendo no artigo 156, parágrafo 2º da Lei das CAs, e artigo 501 do Código de Processo Civil. Algumas das hipóteses também coloquei aqui para vocês, normalmente todas elas ligadas ao exercício. E, de novo, eu tenho não é uma intervenção na empresa, mas o problema de descumprimento de finalidade da empresa, a quebra da ideia básica, do paradigma da empresa naquela sociedade, é justificativa. Então, a gente tem várias situações, né, que envolvem irregularidade, envolve falta de gestão, desrespeito a regras públicas, desrespeito a direitos sociais. Tudo aquilo que leva à recuperação judicial, para pegar os elementos base que levam à recuperação judicial, são os mesmos elementos que permitem que, antes da recuperação judicial, a gente estabeleça um administrador provisório para a sociedade. Nós nomearíamos com isso um administrador judicial que acontece do mesmo jeito que a recuperação. Esse administrador judicial teria aí a finalidade de gerir provisoriamente toda aquela estrutura. Nós tínhamos um texto, que era um texto que estava no projeto 487, né, que era o projeto do Senado. Desculpa, tá demais sem voz. Um texto que estava no artigo 487 do Senado, deixei até aqui embaixo para vocês, que trazia todo o elenco, né, de situações envolvendo a intervenção. Aqui, no Código de Processo Civil, a gente tem alguns elementos genéricos que falam aí da possibilidade, inclusive pedidos liminares, mas que não são exatamente voltados para a intervenção em si. Né? Então, a gente tem aí elementos de pedido genérico que a gente utiliza no Código de Processo Civil. O que estava disposto no projeto, vou deixar riscado aqui, né, que era um texto inicial do projeto 487, então é algo que a gente precisa riscar, algo que não vai à frente, que já foi retirado, mas fazia uma previsão de que a intervenção judicial seria uma medida cautelar a ser decretada pelo juiz a pedido do sócio, ou sócios titulares de pelo menos 5% do capital social. Essa menção que é feita aqui, a 5%, é a mesma menção que a gente tem lá na Lei 6.404, quando você visa punir o administrador judicial por descumprimentos, por atos que causem prejuízo coletivo. Então, a gente vai ter essa porcentagem aparecendo, vocês vão ver isso, vocês vão ter essa porcentagem aparecendo lá na Lei 6.404. Eles meio que pegaram esse número de 5% e trouxeram para o projeto. De novo, redação original lá em 2013 era essa. Depois isso foi retirado em 2018 por aquele mesmo substitutivo que eu comentei com vocês lá nas primeiras aulas. Tá? Mas, historicamente, ou didaticamente, nós poderíamos considerar, lógico,
essa questão de pelo menos 5%, se isso aqui não está, essa parte interessante, se isso aqui, esse pelo menos, né, 5%, não está na lei, não vai virar lei, significa que nós não temos essa situação mínima para fins de legitimidade. Então, lógico, isso é algo que se volta ao direito material, e o sujeito pode, a nível de pedido cautelar, pedido de uma medida cautelar, pedir ao juiz que decrete aí a intervenção judicial na sociedade. Então, como não vamos ter isso na lei, na teoria nós podemos utilizar, e lógico, vamos fazer isso com base no que está no Código de Processo Civil. Né? O Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela cautelar, e é a mesma tutela que nós vamos empregar nesses casos. Mas isso aqui, pelo menos, elucida, se não esses 5%, que a gente não vai exigir, elucida, pelo menos, uma ideia teórica que faz parte do assunto. Quando ele fala, quando houver fundado receio de que a sociedade esteja em situação de insolvência ou estado pré-falimentar. O estado pré-falimentar, esse estado pré-falimentar, de novo, nós vamos tentar evitar a recuperação judicial ou a falência, principalmente a falência. Como é que vamos fazer isso? Bom, vamos fazer isso tirando aquele administrador. Essa é a ideia básica. Então, de novo, é um procedimento cautelar que serve para proteger a sociedade da falência, ainda que essa falência seja já inevitável. Além disso, há um fundado receio de que a administração tenha praticado ou possa vir a praticar atos fraudulentos, aquilo que eu já falei para vocês. A administração tenha praticado ou possa vir a praticar atos que coloquem em risco a continuidade da sociedade ou a exponham a prejuízo relevante. Então, isso existia no projeto original, foi retirado, mas essa parte grifada atende perfeitamente a todos nós quando a gente pensa na intervenção. É uma medida possível. Esse procedimento de pelo menos 5%, aliás, na teoria, você não encontra óbice a isso. Você pode estabelecer, até no estatuto da companhia, esse tipo de porcentagem. Vamos lembrar, tudo que aparece, por exemplo, no projeto do Código Comercial, no projeto de Código Comercial, que foi retirado, inclusive, pelo substitutivo 16, ele pode vir a estar presente em estatutos de companhia. É possível que haja negócios jurídicos processuais que estabeleçam exatamente o que está aí. Então, essa é a dica para vocês. O texto também falava de prazo de intervenção, de novo, isso está fora, não vai contar. E uma coisa importante, a simples divergência, isso aqui é bacana, a simples divergência contra a condução dos negócios, baseada, entre outras razões, em queda do faturamento, reclamações de consumidores ou clientes, ou a perda de oportunidades negociais, não autoriza por si só a intervenção judicial. Era algo assim que eu vejo como uma pena de não estar presente, de não continuar no projeto, porque isso aqui é bastante relevante. Algo que esclarece, olha, é mera divergência isso daí? Não é mera divergência, ele praticou um ato fraudulento. Então, olha como é que a explicação ficaria um pouco mais lógica. Né? Por outro lado, a gente tem um pequeno probleminha que já existe no judiciário, e vocês, uma vez formados, vão passar por isso. O problema se chama interpretação. Tá? Eu cito um exemplo, que é o exemplo dos danos morais. Qual é a diferença de um dano moral para um mero aborrecimento? Se vocês analisarem direitinho na jurisprudência, vocês vão verificar que a diferença de um para o outro se chama juiz. Porque é o seguinte,
Se o juiz, aí é uma questão que a economia explica, tá? Depois eu recomendo vocês a lerem algo sobre a teoria dos jogos, né? Lá na economia, é uma coisa que explica bastante isso, né? Você tem o famoso dilema do prisioneiro, que ele faz conta lá para saber como é que ele vai pegar menos anos, aí você descobre que se ele ficar quieto, todo mundo ficar quieto, eles vão pegar uma pena menor. Se você tiver, né, quando você vai despachar com o juiz, é mais ou menos assim. Se o juiz acordou de bom humor ou se ele acordou de mau humor. Se o juiz almoçou direitinho ou se o juiz não almoçou direitinho. Se o assessor almoçou direitinho, o assessor não almoçou direitinho, porque às vezes o juiz não quer nem olhar o processo, ele deixa o assessor fazendo tudo, ele vai lá e ele assina sem ler. Essa é a nossa realidade atual, né? É uma coisa um pouco absurda. Esses dias atrás eu não digo que eu tive uma discussão com ela, que eu não consegui interpretar o que era. Eu fui despachar uma situação de um processo que não tinha juiz na vara, era uma vara de fazenda, não tinha juiz na vara da fazenda. Começamos bem. E aí eu fui conversar com a mulher porque é o seguinte, era uma ação na qual tinha, era uma ação indenizatória, cumprimento de contratos de uma pessoa jurídica, de uma sociedade. A sociedade tinha direito de receber da prefeitura local R$ 200 mil. Por outro lado, essa mesma sociedade estava devendo para o município R$ 1 milhão de imposto, multa, você imagina. No primeiro momento, na pergunta, uma situação que obviamente é de direito administrativo, com direito civil, com direito, mistura tudo. No primeiro momento você fala assim, olha que absurdo, a prefeitura vai pagar 200 mil, sendo que essa pessoa jurídica está devendo para ela 1 milhão. Né? Só que o Dias Toffoli, ele deu uma decisão recente sobre esse assunto, a decisão que está sendo aprovada, né, pelo STF, de que havia uma inconstitucionalidade lá no artigo 100 da Constituição, falar isso, né? Uma inconstitucionalidade no artigo 100, nos parágrafos lá do artigo 100 da Constituição Federal, que falava exatamente a respeito disso. Aí eu falei, olha, houve um pedido de penhora no rosto dos autos, feito pela prefeitura contra essa pessoa jurídica que era minha cliente, e eu atravessei a petição falando, olha, o que está sendo tentado é um pedido de compensação de dívida. E o STF já decidiu que onde tem precatório, onde tem dívida a receber através de precatório, essa dívida não se compensa através de penhor no rosto dos autos, nem pelo jeito que você quiser fazer. Aí, bem, o juiz que na época estava titular da vara, falou, você tem razão, não compensa a decisão do STF, maravilha, tá. Procuradoria do município recorreu? Não. Quando foi agora, sai uma petição bem sorrateira da Procuradoria Local, pedindo para que houvesse a confirmação da penhora no rosto dos autos. Eu atravessei a petição, ó, isso aqui já tem coisa jogada formal nos autos, não cabe falar sobre esse assunto. E fui falar com a bendita da assessora. É sério, gente, deu vontade de chorar. A menina falou o seguinte, não, eu discordo de você. Penhora é uma coisa, compensação é outra. As duas não têm relação aqui. Eu falei, não estou te entendendo. Não, porque penhora, penhora não tem, penhora nem é feita aqui, a penhora é feita lá nos outros autos. Eu falei, minha cara, lá na outra vara, o que existe, não é outra vara, é aqui dentro mesmo, né? É outro processo. O juiz aqui dentro vai simplesmente oficiar, na teoria, né? Ele oficia a si mesmo, não tem isso. Né? Ele, na teoria, ele faria isso. Se fossem varas diferentes, eu mandaria um ofício para lá, e lá nos outros autos ia ter uma resposta. Então, como que... Pensa só, né? E ela discutiu comigo. Insatisfeito, fomos lá conversar com o juiz, que estava responsável, né? Conversei, expliquei, tudo ok. Pois ela esperou quase um mês para mudar o juiz, levar para outro e o outro despachar do jeito que ela queria. Então, se preparem, tá? Preparem porque do lado de fora
carnificina e, né, coisas piores. Então, assim, é complicado você explicar isso tudo e pensa em você levar uma interpretação, por exemplo, de mero aborrecimento, as coisas todas, é muito complicado. Então, pensa você levar uma intervenção judicial numa sociedade para critério de um juiz julgar. Olha que coisa mais apavorante. Né? Ainda mais de um juiz que, na maioria das vezes, não tem especialidade nenhuma para cuidar de vara empresarial. A maioria deles vem de juizado especial, vara criminal, de repente eles caem de paraquedas. Eu sei disso porque teve um juiz que é um conhecido meu, um amigo meu, e ele chegou a ser responsável por vara de falência. E ele falava, não, minha praia não é essa, minha praia é direito de família, direito... os caras fazem concurso para isso. Então, direito empresarial, até na OAB, você tem mais questões de ética do que de direito empresarial. Tem 10 questões de ética. Você quer passar na OAB, você estuda a ética primeiro, depois estuda empresarial. O tamanho da espaçatez que eles fazem com a gente. Mas é isso. Então, essa interpretação é um pouco estranha. E aí, a gente vai ter, né, outras situações que não se aplicam, né? Nem vou discutir essa questão de condicionamento, enfim. Né? Mas isso aqui é interessante, que estava na proposta. O juiz poderia conceder ao interventor judicial, de forma isolada ou combinada, os poderes de fiscalização da administração da sociedade ou prática de atos coordenatórios da administração. Isso aqui, de novo, não está, né, foi retirado, mas vale lembrar que toda vez que o juiz nomeia alguém para gerir uma sociedade, o que ele vai promover é um gestor de negócios. Então, a regra de responsabilidade que nós iremos aplicar a esse sujeito é a regra de responsabilidade do Código Civil quando fala de gestão de negócio. Né? Esse sujeito, e é lógico, gestão de negócio do Código Civil, onde que ele vai se amparar em termos de ideia? Ele vai se amparar na ideia da sociedade anônima e o gestor da sociedade anônima. Então, a gente acaba recaindo no mesmo problema. Tá? A responsabilidade é muito parecida. A gente vai falar disso depois de responsabilidade. Ok. E aí entra a parte de interventor e tal. Aí, ó. Aplique a sua intervenção. Inclusive, tinha essa menção no projeto, ó. Aplique o seu interventor no que couber, disposto no artigo 153 ou 159 da Lei 6.404 de 76, que é a ideia da responsabilidade dos administradores, que a gente vai comentar mais à frente. Tá? Aí entra, né, tá aqui o artigo 153 a 159, mas eu vou falar disso depois para vocês. Eu não vou ficar lendo esse monte de coisa aqui, porque, né, depois vocês podem passar o olho e verificar. Mas ideias básicas de lealdade, ideias básicas de probidade, né, não desvirtuar o direcionamento da companhia, são ideais ali feitos para os administradores. Tá? Não está no projeto, mas fica como registro histórico para vocês. Finalmente, essas ações de responsabilidade. Né? Então, a gente está vendo aí que o artigo 153 a 159 aborda especificamente questões ligadas à administração e à responsabilidade dos administradores. Aqui é um ponto interessante, que é o seguinte: nós teremos as chamadas ações sociais e ações individuais. Essas ações sociais e ações individuais vão aparecer, deixa um texto, tem um caso aqui meio grande para vocês, depois vocês vão olhar. Essas ações sociais são ações que são promovidas contra os administradores. Então, por exemplo, no Código Civil, nós temos ações desse tipo já. Tá? Então, nós já temos ações disso, tanto no Código Civil, como também temos ações desse tipo com base na Lei 6.404. No Código Civil, nós temos a chamada teoria dos atos ultravires. Teoria dos atos ultravires. Essa teoria dos atos ultravires, ela é aplicada aqui, obviamente não como teoria, né, mas dentro de uma compreensão de que o administrador ele tem que agir de maneira proba, de maneira correta, com os interesses sociais.
Então, o que já existe no Código Civil, falando especificamente das sociedades contratuais, é que, artigo 1015, parágrafo único, o excesso dos administradores, ou seja, aquilo que ele praticar indo além dos poderes que ele recebeu, vale lembrar que todo administrador de uma sociedade, ele recebe poderes. Inclusive, ele é remunerado para isso. Então, ele recebe poderes para gerir a sociedade, e esses poderes que ele recebe, efetivamente, são poderes limitados. Ele não pode fazer qualquer coisa, né? Mas, de novo, a interpretação do que é certo e do que é errado é muito complicada. Como você consegue identificar se o ato praticado foi correto ou não? Então, é óbvio que a situação tem que ser muito esdrúxula para a gente poder chegar nisso. O termo parágrafo único fala que esse excesso por parte dos administradores somente poderia ser oposto a terceiros se ocorresse pelo menos uma dessas hipóteses que estão aqui. Inciso 1, limitação de poderes se estiver escrita e averbada, provando-se que era conhecido terceira, e tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. Onde que entra a teoria dos atos ultravires? Bom, a teoria dos atos ultravires, por mencionar essa questão do excesso por parte dos administradores, estaria elencada dentro dela. Então, o que é o ato ultravires? Ele é um ato que vai além daquilo que está previsto pelo contrato social. Então, falando, obviamente, das sociedades contratuais. Sociedades seriam essas: sociedade limitada, sociedade sociedade limitada e sociedade em nome coletivo. Eu não vou nem falar da incomodita simples, porque essa ninguém mais usa, né? E eu também não vou entrar em sociedade simples como espécie, né? Igual os autores falam, sociedade simples pura, né? Eu brinco, de novo, repito, sociedade simples pura, para mim, esse negócio de pura, acho que só cachaça que é pura, porque sociedade simples nem espécie é. Mas a turma por aí afora, inclusive essa que vocês assistem aí, que dão cursinho pela internet, aquela coisa toda, eles falam que existe, né, e eles meio que surfam na onda que todo mundo fala há 20 anos que ela existe. O projeto do Código Comercial fala que a sociedade simples vai deixar de existir. Resta perguntar para quem fez a redação. Ela vai deixar de existir como classificação ou como espécie. Lá não está. Enfim. Então, as sociedades contratuais são essas. Essa teoria dos atos ultravires, ela se aplica a esse contexto, né, de excesso como um todo, mas especialmente ela é explicada no inciso 3 desse artigo, parágrafo único do 1015, quando ele fala de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. Eu cito um exemplo. Uma vez, uma pessoa trabalhava no escritório, assim que eu formei, eu trabalhava no escritório e apareceu um sujeito lá que ele queria uma indenização. E a indenização que ele queria foi porque ele bateu o carro dele, era uma van escolar, atrás de uma carreta. É meio estranho, né? Ele pediu indenização porque ele bateu atrás. E eu lembro que esse caso, eu pedi a ele o contrato. Você pede, né? Não, eu quero um contrato, cópia do seu contrato social, cartão de CNPJ. Aí peguei. Estava escrito lá, fulano de tal, assim, Aracruz Engenharia Limitada. Eu olhei para aquilo ali e falei, você me deu o contrato errado, você não transporta criança? Ele, não, é meu contrato mesmo, porque eu estou fazendo um bico aqui, transportando criança também. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Seus credores adoraram, vão adorar essa informação, que você está transportando criança ao invés de construir prédio. Para com miséria. Então, seus credores, a junta comercial, né? Qualquer problema que esse cara tem, a primeira coisa que vão pedir contra ele é uma desconsideração da personalidade jurídica. Como eu falei para vocês, para pedir desconsideração da personalidade jurídica, basta que o endereço da sede não bata
com o endereço que está escrito lá no contrato social registrado na junta comercial. Tá? Dica para vocês. Consideração da personalidade jurídica, qualquer modificaçãozinha que você faça na composição societária ou na estrutura empresarial que seja de relevância para a junta comercial, você não publicar, se você não colocar aqui no direito, não fizer a verbação, pode levar a uma desconsideração da personalidade jurídica. Então, isso é bastante relevante. Você está querendo, que é doido para pegar o patrimônio de alguém. Esses dias atrás, eu tive uma petição bastante estranha que eu tive que fazer. Eu estou advogando pouco, e hoje em dia eu dou mais aula do que advogo. Mas, de vez em quando, né, me chamam para algum processo assim, eu vou lá e faço. Por diversão até, né? Diversão. E aí, eu peguei esse caso, houve um acidente lá na Bahia, por exemplo. Olha a jogada dos caras. Fizeram teve um acidente na Bahia, 2 caminhões. Caminhão A, caminhão B. O motorista do caminhão A morreu. Ele era empregado do dono do caminhão A. Então, você tinha um motorista e tinha o dono do caminhão. Né? O motorista morreu. A família do motorista interpôs uma ação trabalhista contra o dono do caminhão A, que era o patrão. E o B, tranquilaço. Lá na Bahia, tranquilinho, aquela coisa toda. E aí, o que aconteceu foi que, saindo da condenação trabalhista, a gente, prontamente, condenação trabalhista, regresso contra o causador do acidente. Pegou o prazo prescricional, você vai contar o prazo prescricional a partir do elemento, né, ação, da condenação, transitar em julgado, você começa a contar o prazo prescricional de novo. Aí, a ação contra ele. Quando chegou lá para fazer a licitação da pessoa jurídica, que era proprietária do caminhão que causou o acidente, o que aconteceu 5 anos depois, pergunta se ela existiu. Foram na junta comercial da Bahia e deram baixa nela. Só esqueceram de avisar para o Google. Se você digitar hoje o nome de alguém, ele vai indicar a qual pessoa jurídica, se ele tiver alguma titularidade de pessoa jurídica, ele vai indicar qual pessoa jurídica que o sujeito é dono. Aí a gente conseguiu baixar os nomes dos sócios. O primeiro nome do sócio já estava no contrato. A gente puxou uma certidão negativa. Né? A certidão de inteiro teor, da Junta Comercial da Bahia. Tudo online, tá, gente? Tudo facinho de fazer. O único problema é pagar. O que você faz? Pede seu cliente para pagar. Aí não tem dinheiro. Então, mude de cliente, às vezes, não vai receber, né? Se você quiser fazer trabalho pro bono, bonitinho, para a sociedade, maravilha. Agora, né, você está lidando com pessoa jurídica e tal, os caras têm grana. Chegar nesse ponto da vida dele, não tiver um dinheiro para pagar um horário, não tiver para pagar uma certidão de inteiro teor, né, pensa de 2 vezes. E uma certidão de inteiro teor é cara, porque a gente pediu a ele, era uma certidão lá na Bahia que trazia toda a informação a respeito da pessoa jurídica. Aí mencionava que ela estava baixada. Beleza, mas eu peguei o contrato social dela. Descobri quem eram os sócios. Com o nome dos sócios, a gente jogou no Google, apareceu a lista de pessoas jurídicas às quais eles tinham vinculação. O que eles fizeram? Pegaram o patrimônio daquela pessoa jurídica, acabaram com ela e dispersaram em outras pessoas jurídicas, para não deixar rastro. Só que eles deixaram rastro. E aí, a gente fez a citação e eu estou querendo saber o que vai dar. Porque a matéria de direito, né, a gente pediu, eu apliquei a teoria maior, a teoria menor, enfim, você faz aquela petição, você faz um cambalacho danado para pegar tudo. E o advogado da outra parte perdeu o prazo. Réu revel. Mas matéria de direito, não é de fato. Vou esperar para ver o que vai dar. Mas, quando vai de pandemia, atrasou tudo, né? Mas é um caso curioso, porque você vai atingir... normalmente tem uma decisão lá do STJ dizendo que não cabe, né, desconsideração da personalidade jurídica em virtude de baixa da sociedade. É preciso provar que a baixa foi fraudulenta, que teve fraude. Né? E a única questão anotada ali era uma questão de transferência de patrimônio suspeita que aconteceu na época. E essa parte é fática. Né? Você identificar que houve
uma suspeita de ato fraudulento em transferência de patrimônio que levou à desconsideração da personalidade jurídica. Como o réu é revel, para que santo que eu rezo agora, né? Eu rezo para o santo que bote uma coisa na cabeça do juiz e explique para ele o que é direito comercial. Que está difícil. Né? Impressionante, tá, gente? Vocês vão... O direito empresarial no Poder Judiciário é um sofrimento. Você pode participar aí da romaria, quando voltar, acabar a pandemia, pode participar das romarias à vontade, pode fazer, porque é só na base da reza para funcionar. Então, assim, essa ideia que a gente coloca aqui, né, com relação à teoria dos atos ultravírios, é basicamente uma teoria de excesso. O sujeito que praticou atos de maneira excessiva na gestão da sociedade. É alguém que fugiu completamente. É aquele cara que tinha uma pessoa jurídica registrada para fins de engenharia que estava transportando criança. Então, eu acho que é uma situação bastante curiosa, mas casos assim acontecem. Eu acho que na briga do sócio, para você responsabilizar alguém, para você atacar esse cara, é preciso comprovar que existe efetivamente um desvencilhamento total ali, né? E numa sociedade contratual, que todo mundo é muito próximo, a gente vai enxergar menos hipóteses de aplicação dessas questões de responsabilidade do mesmo formato que tem na sociedade anônima. A sociedade anônima tem um regramento muito específico com relação a isso. Então, essas ações sociais vão aparecer nas sociedades limitadas. Acho que alguém saiu e voltou, né? Deixa eu botar aqui. Professor, Oi. tirar uma dúvida. Então, não seria o caso de teoria dos atos ultravíris, capaz de gerar essa responsabilização? Por exemplo, se no contrato social você prevê que o administrador ele tem poder para X coisas, mas para determinadas, sei lá, Y coisas, você precisa de uma decisão da sociedade, né, de todos os demais sócios, e não só do administrador. Nesse caso, não caberia, então? Inclusive, se você tiver um sócio, se você for sócio de alguém e você discordar de um determinado posicionamento, até para fim de responsabilidade, falar assim, ó, eu fui contra isso, você praticou esse ato e causou prejuízo à sociedade, você inclusive consegue, olha, não vou me responsabilizar. E você responsabiliza aqueles que votaram a favor. Então, em sociedade, tem que tomar muito cuidado, porque a gente está acostumado com isso na vida, né? Você vai participar de uma assembleia, por exemplo, de condomínio, aí todo mundo é favorável à cobrança tal. Aí eles fazem até o contrário. Quem for contra, levanta a mão. Acabou, ninguém levanta. Quando vocês forem fazer um evento na UFES, vocês jamais, e pode, assim, jamais não, vai. Mas vocês vão ver que o nível de participação, se você distribuir um papelzinho para todo mundo, é um, e você pedir para quem tiver dúvida, levanta a mão. E aquele que tem medo de falar em público, ele não levanta esse braço, mas nem a pau. Então, note como a gente leva um pouco disso para a vida, né? E na sociedade isso é mais grave, porque a omissão do cara e contra o gestor pode implicar, inclusive, para ele também a responsabilidade. Então, é bem por aí. Né? Eu fui contra na reunião, e você, como gestor, que disse que ia fazer, fez, aí entra aquele ponto. Lógico, não está na lei, porque não vai virar o projeto mudou. Mas é lógico que o juiz continua podendo aplicar a mesma lógica do mero aborrecimento, né? Mas do mero transtorno mero transtorno causado, mero prejuízo causado pela operação. Operações boas e ruins você faz no dia a dia. Eu vou dar um exemplo de uma operação bastante suspeita, muito esquisita, que aconteceu. Eu dou o exemplo de Aracruz porque eu sou de lá. Né? Que é a prova, antigamente, vocês sabem que a Aracruz hoje tem a Suzano no celular. Antes de ser a Suzano, você tinha a Fibria, né? Porque era o controle da Votorantim. E antes de ser Fibria, durante muitos anos, foi Aracruz Celulose. É interessante que quando eu estava em São Paulo, fazendo doutorado,
Quando eu falava de Aracruz, o cara, a celulose. Ué, mas a cidade? É, a celulose é uma coisa da cidade. E aí, lá, acho que, salvo engano, 2006, 2007, ainda era agrocelulose, fizeram uma operação com, salvo engano, com opções, uma coisa assim. Fizeram era algo vinculado ao dólar. E era uma grande aposta. Eu sei que aquele ato praticado gerou um prejuízo de 2 bilhões de reais. Foi um prejuízo astronômico que foi gerado em virtude de uma escolha ruim. Né? Eu fico imaginando, imagine você como acionista da Aracruz-Celulose naquela época, e assim, lógico, né? Quando você fala assim, eu investi um pouquinho na Aracruz, é uma coisa. Quando mais você investiu, você tem milhões investidos em ações. E você vê um engraçadinho lá, parte financeira, 2 bilhões de prejuízo. Você sabe que vocês conseguem hoje no mercado de capitais, um aplicativozinho de celular, tem um bichinho aqui no celular que é uma praga. Isso aqui não é coisa de Deus. Né? É um botão, vou mostrar aqui para vocês, ó, no X, não sei se vocês têm conta na XP. Tem um botãozinho aqui no aplicativo do XP Trader, você clica, deixa eu ver se ele abre aqui, ó. Esse botãozinho é um... eu custo em achar. Você clica em cima do ativo, aí, mano, você clica em cima do ativo, por exemplo, Bova11. Você tem aqui, Bova11, né? Aí você tem um botãozinho aqui, ele é terrível. Se você puxar para o lado, assim, ele destrava um chamado turbo. O turbo, ele pode ser bom ou ruim, ele é para ser mais ágil. Mas se você não prestar atenção, você compra um ativo que você não tem. O direito empresarial é fantástico, porque você consegue vender o que não tem. É onde isso mais acontece. Né? Você pega o direito civil, você fica discutindo lá se o contrato pode ser formado, contrato com coisas futuras, né? Você fica sempre discutindo. Mas o direito empresarial não trata isso com naturalidade. Se você quiser hoje, tem uma conta na XP, lógico, tem um saldozinho lá para poder fazer a compra. Mas você pode dar um comando de venda de um ativo sem ter esse ativo. E assim, a pior coisa que pode acontecer no dia é você ir lá e pagar pelo ativo. Tem que ter grana para pagar também. Mas, não, você pode vender sem ter. O cara da Aracruz-Celulose foi lá e comprou o derivativo, o nome do negócio. Comprou um negócio de derivativo, comprou indexado ao dólar. O raio do dólar caiu na época. Era um período, acho que de 2007, né? A gente teve aquele... Porque o Brasil, assim, o direito empresarial, principalmente a economia brasileira, ele é baseada na corrupção. Então, os paradigmas nossos são antes e depois das denúncias de corrupção. Então, você tem lá, 2005, mensalão. Mas aquilo ali bafaram, o país estava bem, né? 2007, dólar lá embaixo. Gente, o que salva o país é o dólar baixo. Na prática é essa. É triste falar isso, mas o dólar baixo é essencial. Não é porque a gente gosta de viajar, a gente adora viajar. Mas, né? Não é que a gente gosta de viajar, a gente gosta de viajar muito. Mas é porque quando você vai ter o dólar baixo, o dólar pressiona muito os preços das coisas. Então, você pega o arroz, está muito caro, porque o dólar está caro. A carne está cara, porque o dólar está caro. Aí você fala assim, mas o boi não é brasileiro? O boi pode ser da roça do lado da sua casa. Desde que não seja clandestino, né? O boi pode ser de lá, mas o cara vai vender a carne numa cotação que, querendo ou não, o dólar pressiona, porque você manda muita carne para fora do país. Né? Não tem aquela brincadeira? Não me faça te dar aquilo que eu posso te vender. Então você vai vender aquilo num cenário com um preço grande, senão você vai perder dinheiro. Ninguém vai perder dinheiro. Então, o dólar está caro, petróleo, gente, gasolina está indexada ao dólar. Não adianta. Não adianta o Bolsonaro chegar assim, vou demitir o presidente da Petrobras porque o preço do diesel está alto. Cara, todas aquelas conversas, porque o cara é fascista, porque é isso é fascismo.
Essa intervenção, você querer meter a mão no preço da gasolina, fica ali entre o fascismo, o socialismo, esses ismos chatos pra cacete, por aí fora, né? Que não entendem, que não funciona. Não adianta você pegar o preço das coisas e congelar. Não é assim que funciona. Vai, congela o preço. Porque a gasolina é estatal, né? Você pega a estatal. A Petrobras ela está sendo vendida há muito tempo. Mas você pega, né, o preço das coisas. Imagina que você vende ovos. Você tem uma granja. Você pega esses ovos e coloca no supermercado. E tudo aumenta. Inclusive o preço dos insumos para você manter as galinhas, né? A energia elétrica aumenta e tal. E você chega no supermercado, o ovo fica com preço congelado. Nós vivemos isso na década de 80. Tentaram congelar os preços das coisas. Gente, dá 3 meses. Você começa a chegar no supermercado, você vai verificar que as coisas não estarão mais lá. Porque o cara que botava o ovo naquela prateleira, ele não vai colocar mais. É insanidade. Acho que a gente vê na insanidade. As pessoas que têm esse discurso, congelar e tal. Cara, vai estudar economia, não tem jeito. É assim que a coisa funciona. Entendimento da atividade de mercado, lógico, a gente tem um regime que é um regime capitalista que precisa olhar para os mais pobres, precisa olhar por tudo. Mas que você quer ajudar a acabar com a pobreza no Brasil, nesse momento, diminui o imposto. As coisas têm que ser acessíveis para as pessoas. Então, por exemplo, aí o cara vai lá e enfia 2 bilhões de reais de prejuízo na aracocelulose. Resultado disso, venderam aracocelulose. Aí tem uma dúvida, que a gente não sabe, que é conversa de bastidor, se o preço se isso interferiu ou não na venda da aracocelulose para Votorantim, que virou fibra ali no cenário, se essa venda já tinha sido realizada ou não. Uns disseram que já tinha sido vendida, outros disseram que não tinha sido vendida, e acabou sendo um cenário um pouco estranho, Mas note como tudo é estranho, né? A gente começa a cavar, a gente começa a encontrar algumas coisas, né? Um conhecido meu lá de Aracruz, um grande empresário, inclusive, uma vez ele chegou para mim e falou assim, olha, vocês lembram daquelas discussões que envolviam as terras dos índios, em Aracruz, o cara sabendo disso? Faziam, porque celulose, eucalipto, estraga a terra, causa deserto verde, aquela coisa toda. Aí chegaram para o presidente da época e fizeram um negócio e acabaram cedendo. Quer dizer, ficou bonitinho para todo mundo ali, né? Cederam as terras dos índios, o presidente ficou bem com todo mundo, só 10 anos atrás. E a gente acabou tendo, né, um resultado satisfatório para todo mundo. Mas tudo é imagem, tudo interfere. Corrupção interfere. Então, pensar nesse formato, né, você acabou perguntando, né, enfim. Bom, só onde que eu parei aqui, respondi essa pergunta? Fala aí. Estou um pouquinho cansado. Respondi essa pergunta, Lucas? Respondeu sim, professor. Deu para entender. Deixa eu só ver aqui onde nós paramos, porque aí a gente se posiciona. Então, assim, só para a gente... Eu vou, como já tem 1 hora que eu estou falando aqui para vocês, eu quero pelo menos que vocês entendam isso. Essa teoria dos atos ultravíres, a gente vai continuar esse assunto na próxima aula, que eu vou falar exatamente da diferença entre essas ações, tá? A gente termina essa unidade e começa a outra unidade na próxima aula. Mas, assim, essas ações sociais, elas têm por base, portanto, esses excessos. Então, provar esse excesso é sempre um pouco dramático para quem tenta brigar com esses caras. Porque você vai brigar por situações que são muito claras. Talvez, nas sociedades limitadas, isso beira o esdrúxulo, né? A gente consegue dar exemplos hiperbólicos, como esse caso que eu falei para vocês, da van escolar. Na sociedade anônima, por outro lado, o regramento ele é muito mais claro em relação a isso. Ele não só fala da questão de responsabilidade, né, como também ele vai mencionar o cenário em que isso vai acontecer, o cenário, inclusive, processual no qual isso vai acontecer. Né?
E, basicamente, nós teremos ações sociais e ações individuais. Nós temos ações sociais utilivês, que são ações diretas, na teoria, né, mas são ações que os sócios, como a sociedade, se voltando contra a figura do administrador. As ações sociais, que a gente chama de derivada, né, ou multissingulares, os singulares que a gente poderia ter, e aí criaria um litisconsórcio facultativo ativo, e a gente possibilitaria a esses sócios que não tivessem conseguido o intento original de buscar receber uma indenização. E, finalmente, as ações individuais. A diferença básica das três, eu vou finalizar para a gente poder continuar isso na próxima aula, a diferença básica das três é basicamente o seguinte, ó, eu tenho, na ação social utilivês, uma ação que é de competência, é de legitimidade da sociedade. Por isso que é uma ação social. Não é uma ação do sócio contra o administrador. É uma ação da sociedade contra o administrador. Porque aquele administrador faz vilipêndio à sociedade, atua contra a sociedade, né? Então, a gente busca a legitimidade básica em qualquer ação contra o administrador é sempre da própria sociedade. Então, a gente vai ter esse primeiro caso de ação social. O primeiro caso de ação contra o administrador, que é uma ação social da sociedade. Essa ideia parece um pouco conflitante ou redundante, por exemplo, ela vem pela lógica de que o prejuízo causado ao acionista é um prejuízo indireto. Ou seja, quando o prejuízo imediato for da sociedade, aos interesses da sociedade, a gente vai ter a legitimidade da sociedade. Então, primeiro se busca, através, né, de uma estrutura da sociedade, atacar o administrador, voltar a sociedade contra o administrador. A segunda, de novo, estou falando isso agora, mas eu repito isso no início da próxima aula para fixar até melhor para vocês. A segunda seria uma ação derivada disso. Continua sendo uma ação social, mas é uma ação que não foi promovida por quem deveria promover. Exemplo, a Assembleia de Acionistas. Né? A Assembleia de Acionistas não realizou o ato quando deveria realizar. Olha, aprovaram isso em Assembleia, mas ninguém botou isso em prática. Então, tem um prazo, ali vai dar o prazo, para que acionistas remanescentes possam se voltar contra o administrador. De novo, é na defesa dos interesses da sociedade e não a defesa dos interesses próprios. Parece meio absurdo falar isso, mas não é. Se o prejuízo causado é à sociedade, o acionista não tem legitimidade para interpor a ação. Toma muito cuidado com isso. Ele vai ter uma circunstância, que é essa ação social uti singuli, que é uma situação derivada. Ele, mesmo sendo minoritário, na defesa dos interesses da sociedade, ele interpõe a ação contra o controlador. Então, essa é a segunda circunstância. E a situação final, que é a ação individual. Essa, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês a diferença, se é que ela, na prática, existe. É uma ação na qual o prejuízo é causado somente contra o acionista. Estou falando acionista porque o Código Civil não menciona esse tipo de coisa, infelizmente. Era para nós termos uma legislação um pouco mais clara com relação a esse procedimento, e não temos. Né? Nós temos criações jurisprudenciais, interpretações jurisprudenciais que são aplicadas aí. E esse caso da ação individual, não é mais uma ação social, né? É uma ação individual do sócio,
ou melhor, do acionista, contra o administrador, é por prejuízos diretos contra ele. Então, de novo, não causou prejuízo à sociedade, causou prejuízo a ele. E a gente vai ver que as hipóteses nas quais isso acontece, normalmente estão linkadas com fraude grosseira, né? No sentido assim, olha, tem inclusive um dos casos que eu deixei para vocês, se vocês olharem, vocês vão descobrir qual é. É exatamente o caso no qual um sujeito, ele entra na sociedade, e aí, quando ele entra na sociedade, termina a operação de entrada dele, lá que ele compra as ações para poder entrar, essa sociedade é esvaziada em patrimônio, tudo. Eles tiram o patrimônio dessa e lançam para outra. E quando o cara chega lá, ele pega uma sociedade que não tem como aquilo dar lucro, está parado. Né? Então, assim, ele foi enganado. Então, a palavra é essa, o sujeito foi enganado. Então, para vocês entenderem isso, ó, se eu pratico um ato no exercício da gestão, no exercício da administração da sociedade, e esse ato causa prejuízo, vamos dar o exemplo, aqueles 2 bilhões lá da lactocelulose, a culpa por esse erro de gestão, se é que houve, aí não vai entrar em mérito se houve ou não, né? Porque, lógico, houve o erro, mas será que é um erro programado, né, que fazia parte do contexto das atividades da lactocelulose ou não? É um caso que ficou no passado. Né? Mas se você quisesse responsabilizar e você fosse um acionista, você primeiro teria que ter ali o apoio majoritário, aquilo aprovado numa assembleia, a assembleia designando uma pessoa para representar todo mundo e entrar com ação contra o administrador, porque o prejuízo seria da sociedade. Ah, mas eu não vou receber dividendos, eu não vou receber... Ah, mas é um prejuízo derivado, seu. Primeiro prejuízo que vai acontecer é da sociedade. Somente se isso não acontecesse, ou seja, se o prejuízo não fosse da sociedade, é que as ações individuais apareceriam. Então, o grande cuidado que a gente tem que ter é exatamente em cima disso. A ação social é que o prejuízo é da sociedade. Se o ato foi praticado contra o acionista de maneira individual, aí ele tem direito a interpor essa ação que tem um caráter individual. Na próxima aula, a gente vai ver as 3 situações que eu deixei aí no material de vocês, 3 ou 2 situações que eu deixei no material de vocês, vai dar uma passadinha nesses artigos, finaliza essa parte de ações sociais individuais e a gente entra na unidade, provavelmente na unidade 9, que está na sequência da matéria, tá bom? Vou deixar na semana para vocês aí o material, para vocês começarem a responder, uma lista, né? Vou preparar, vou ver se eu lanço aí no Classroom até amanhã, para vocês poderem adiantar e a gente começar a programar o final do semestre, certo? Acho que a gente tem mais quantas aulas programadas? O semestre, efetivamente, como um todo, termina no dia 15 de maio, é isso? Professor, acho que a gente tem no mínimo aí umas 4 aulas, por aí. Não, é mais por conta da continuidade das unidades mesmo. A gente está com o tempo tranquilo. Né? Pessoal, é isso. Coloquem, só para brincar com vocês, coloquem aí a lista, o nome de vocês, presente, né, para a gente ter registrado. Vocês têm alguma dúvida que queiram perguntar? É só abrir o microfone e falar. Então é isso. Agradecer mais uma vez a presença de vocês. Né? É quase uma aula particular, né? Então, são poucos alunos, então a gente tem um cenário um pouquinho diferente. Se você tiver alguma dúvida, pode anotar. Tentem fazer esses casos que eu coloquei no material. Tá bom? A gente pega a emenda, pega a partir dele na próxima aula. Cuidem-se, né? Evitem. Realmente tem uma superlotação, não tem vaga no hospital. Tá? Muito cuidado aí com ficar saindo de casa, só sair realmente se for necessário. E a gente se vê na próxima terça-feira. Tá bom? Tchau para vocês. Boa noite, bom descanso. Até a próxima. Até mais, professor. Boa noite. Tchau, professor. Obrigada. Boa noite, boa semana.